Tá todo mundo ligado. Olá, prezado estudante. Estamos aqui para falar um pouco sobre conversão entre escalas térmicas, conversão de temperatura. E a pergunta fundamental é: por que tem que acontecer conversão de temperatura? E a resposta é muito simples. No mundo, hoje em dia, a gente usa basicamente escalas diferentes. Aqui no Brasil, a gente está acostumado com a escala Celsius, que ela foi desenvolvida por um pesquisador por nome de Andrea Celsius. E ele estabeleceu que nós teríamos um limite para o derretimento do gelo, tá? A temperatura em que a água derrete, em torno de 0 graus Celsius. Enquanto que a ebulição da água para nós deveria acontecer em torno de 100 graus Celsius. Isso se nós estivéssemos no nível do mar, onde a pressão atmosférica é igual a 1 atm, uma atmosfera padrão. Mas peraí, se não estiver no nível do mar, isso não funciona? Esse é um fato científico bastante interessante, porque a água só derrete, ou melhor, o gelo só derrete, e se converte em água a 0 graus, se a pressão for idêntica do nível do mar. Da mesma maneira que a água só entra em processo de ebulição, só ferve a temperatura de 100 graus Celsius se estiver ao nível do mar. Tá legal? Então, anote lá. A escala vizinha, que vocês vão perceber, ali do ladinho, chama-se escala Kelvin. A escala Kelvin já tem para a gente um papel fundamental no estudo das ciências, porque graças ao criador dela, que chamava-se William Thomson, que mais tarde recebeu o título de Lord Kelvin, é que nós temos essa escala. Essa escala, na verdade, ela foi criada para entender o comportamento dos gases. Então, ela está muito relacionada às variáveis dinâmicas que um gás tem, com a pressão, com o volume que ele ocupa. Então, ele fez um estudo muito detalhado e, curiosamente, ele criou uma escala onde não existem valores negativos, são todos valores positivos, tá? Um desses motivos, então, é que a gente chama essa escala de, um dos motivos pelos quais a gente chama de escala absoluta, tá certo? Observa lá, a temperatura que nós costumamos atribuir ao derretimento do gelo, essa escala registra com valor de 273 kelvins. Da mesma maneira que lá em cima, onde a água entra em ebulição, nós registramos essa temperatura com valor de 373 kelvins, ok? A última escala, e não menos importante que essa, é de ampla utilização na América do Norte, que os norte-americanos são basicamente os principais usuários das escalas. Desta escala. Elas fogem um pouquinho dos parâmetros que a gente está habituado, porque ela acusa que a fusão do gelo para ebulição 32 graus Fahrenheit. E para a ebulição da água, a temperatura de 212 graus Fahrenheit. Então, é bastante incomum para a gente que está acostumado com 0 e 100, ok? Muito bem. Para isso poder fazer uma lógica aí, para a gente poder converter temperaturas de uma escala para outra, a gente vai usar um argumento, até por sinal, bastante antigo. Se você puder fazer a gentileza de acompanhar aqui do lado direito, do nossa área de trabalho, a gente tem aqui pedacinhos de uma reta, tá? Lembra? Reta é o conceito de geometria que você aprende lá em torno da 7ª ou 8ª série, e ela descreve para a gente o fato de que a gente compara as coisas que estão ao nosso redor. Por exemplo, se você olha para uma linha esticada, um varal, de repente, que a sua mão utiliza para esticar a roupa esticadinho, a gente imagina que aquilo ali seja uma reta. Mas lembra, a reta não tem começo, não tem fim. Ela se prolonga infinitamente em todas as direções, numa direção só, tanto para a esquerda quanto para a direita. E por isso a gente fica aqui, um pedacinho de reta, que a gente chama de segmento de reta. Eu tenho aqui 2 segmentos. E eles foram batizados, A, metadinha dele que é B, final desse segmento que é C. Embaixo, o segmento que vai de B, está aí, que é o meio deles, e F. Então, vamos atribuir valores para a gente entender onde é que nós queremos chegar. Então, entre A e B, vamos imaginar que exista, por exemplo, a distância em torno de 2 metros. Vamos só marcar com uma canetinha numa cor exótica. Então, pegando aqui, nós temos 2 metros para a distância que separa o ponto A do ponto B. Vou reforçar um metro aqui. Do lado direito, entre B e C, nós também temos a distância de 2 metros. Ok? Embaixo, a distância entre D e E, vamos registrar com o valor de 4 metros. Entre E e F também registramos o valor de 4 metros. E vamos tentar criar um argumento para associar esses pedacinhos. Veja, esses segmentos não são iguais, mas eles são proporcionais. Por que eles são proporcionais? Porque o segmento que começa em A e termina em C tem um comprimento total de 4 metros, enquanto aquele que começa em D e termina em F
tem um total de 8 metros. Eu vou omitir a unidade de metro, né? Eu já até podia, inclusive, eliminar para a gente padronizar, vamos deixar o metro de fora, ok? Bom, como eles são iguais, mas são proporcionais, qualquer operação matemática que eu fizer envolvendo esses segmentos, ele vai resultar em uma verdade matemática simples e bem feitinha, escolhendo uma proposição possível. Então, veja, eu vou combinar uma operação de segmento de reta AB, tá? Eu vou dividir ele pela segunda parte do segmento, que seria BC. E eu vou dizer para vocês que, nesse exato momento, se eu fizer a mesma operação, né, proporcional, tá? Eu vou pegar, por exemplo, DE. Por que eu vou pegar DE? Porque, sequencialmente, ele é proporcional ao trechinho AB. E dividir isso tudo por EF. Pronto. Criei uma sequência didática onde eu divido o primeiro pedaço da reta pelo segundo pedaço de reta. E eu vou encontrar a relação. Quanto vale AB? 2. Quanto vale BC? Também vale 2. Se eu dividir, por exemplo, então, por DE, que seria para a gente tamanho de 4, por EF, que vale também 4, o resultado que eu encontro é uma coisa parecida com essa aqui que vocês vão acompanhar. Olha lá. Nosso trechinho aqui embaixo vai ficar aqui. 2 dividido por 2, resultado para nós igual a 1. E 4 dividido por 4, resultado para nós também é igual a 1. Então eu cheguei à conclusão que 1 é igual a 1. Parece não ser grande coisa, mas é uma verdade matemática simples. E são as verdades matemáticas simples que vão ajudar a gente a resolver os exercícios que envolvem mudanças de escala térmica. Eu vou lembrar vocês o seguinte detalhe. Veja, aqui eu tenho 2, esse pedacinho, tá certo? Aqui embaixo eu tenho 2 também, ou do ladinho eu tenho 2, 4 e 4. Qualquer operação envolvendo esses valores sempre vai me conduzir de forma sequencial, olha lá, a uma verdade matemática simples. Então veja, se eu pegasse esse 2 e multiplicasse ou dividisse por 4, pegasse o outro 2, multiplicasse ou dividisse por 4, o resultado encontrado também deveria ser proporcional. Agora, se vocês pararem para observar bem, você fica pensando, o que isso tem a ver com a conversão entre as escalas térmicas? É muito simples. Se você puder fazer a gentileza de acompanhar a de cá, entre 0 e 100, eu vou colocar aqui uma temperatura chamada de TC. Entre 273 e 373, vou colocar uma temperatura chamada de TK. E aqui no meio, entre 32 e 212, eu vou colocar uma temperatura proporcional chamada de TF. Qual é o meu intuito ao fazer isso? Estou dividindo o 0 e o 100, ou 273, o 373, o 32 e o 212, que não são números iguais, mas estão em uma proporção. Por que estão em uma proporção? Porque eles representam a fusão do gelo e a ebulição da água, embora com números diferentes. E esse é o argumento que eu vou utilizar para poder criar um mecanismo de conversão entre essas escalas, tá bom? Só que, para poder fazer isso, eu quero pedir um pouquinho mais de atenção de vocês. Eu vou desenhar aqui ainda embaixo, do lado direito, aqui vou até mudar a cor da caneta para dar um certo destaque para a gente fazer em verdinho, tá? Eu quero que vocês imaginem o eixo Y, né? Não vai ficar 100% não, mas dá para registrar aqui embaixo o ponto 0, onde a gente divide o eixo ao meio, né? Aqui um pouco acima eu vou colocar o ponto A, e um pouquinho acima eu vou colocar para a gente o ponto B. Se eu perguntasse para vocês, represente para mim a distância AB, ou calcule ela, você vai dizer, nossa, é difícil, porque eu não sei quanto vale a distância que separa o A do B. Então, a nossa cabeça ela é programada para a gente fazer essa operação com muita facilidade se eu tenho números. Então, eu vou colocar números aqui, acompanha lá. Eu vou colocar 2 aqui, para representar o tamanho, a posição do A, e vou representar a posição de B através de 6. E você já está acostumado a pensar, poxa, entre 2 e 6, a minha distância só pode ser quanto? 4. Só que para você pensar isso, na prática você estaria fazendo isso aqui, acompanha ali. Estou pegando o tamanho, a posição, o tamanho de B, e estou subtraindo da posição de A. É assim que a geometria age. Para descobrir o tamanho de um segmento, eu subtraio o valor superior do inferior. Então, de novo, para calcular o tamanho de AB, eu vou estar descontando o valor de 6, que é o valor de cima, menos 2, que é o valor de baixo. E, evidentemente, a gente encontra o segmento AB com o tamanho equivalente a 4 unidades. Tá legal? Então, veja, eu vou estar trabalhando com segmentos. Aqui também, nessa escalinha, eu vou estar trabalhando com segmentos. E a minha proposta é bem simples. Eu vou pegar esse pedacinho que separa TC de 0, que seria a parte do meio, que é a parte de baixo, né? Portanto, esse primeiro segmento,
e dividindo pelo segmento maior, que vai de 0 até lá em cima até 100. Então, mudar a cor da caneta para dar um destaque nisso, tá bom? Da mesma proporção, eu vou dividir a distância entre TK e 273 e dividir pelo tamanho, que é 373 até 273. No lado de cá eu vou dividir TF e 32, 212 e 32, tá legal? Então, olha como é que fica essa sequência didática, lá embaixo. Primeiro valor que eu vou registrar é o valor no meio, lembra? Aqui para eu descobrir a distância entre A e B, eu peguei o valor de 6, olha lá, desenhei escadinho e descontei o valor de 2. Como eu estou interessado na distância entre o primeiro segmento que vai entre 0 e TC, eu vou pensar da seguinte maneira. Vou pegar o valor de TC e vou descontar o valor de 0. Então, o que eu fiz? Peguei o valor do meio e descontei o valor de baixo. Na mesma proporção, se eu estivesse pensando numa escala Kelvin, eu estaria subtraindo TK menos 273. E na última escala, eu estaria descontando TF menos 32. Na escala da direita, eu vou ficar com 100 menos 0. Na escala central, 373 menos 273. E na última escala, 212 menos 32. Acabamos de dividir, né, o segmento menor pelo segmento maior, tá certo? Lembrando a vocês que sempre subtrai esse valor de cima para o valor de menos o valor de baixo, para assim encontrar o tamanho do segmento, tá bom? Vamos dar prosseguimento. Essa equação já está beleza para a gente converter valores de Kelvin para Celsius, de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Só que a gente vai ter que limpar ela, a gente vai ter que despoluir ela. Para a gente poder despoluir, a gente vai começar com a linha de cima, tá vendo? Acompanha lá. TC menos 0. O que a gente vai fazer? Vai ficar somente TC. No denominador, 100 menos 0, vai ficar para a gente somente 100. Na outra escala, não tem muita coisa a fazer no denominador, então permanece TK menos 273. E na parte inferior, 373 menos 273, o resultado para nós é igual a 100. Tudo bem? Quem está faltando? A escala Fahrenheit. Então, olha lá. TF menos 32. Infelizmente, nós nada podemos fazer por eles. E no denominador, nós vamos ficar com 212 menos 32. Já fiz as continhas separadinho aqui, para não dar muita dor de cabeça para a gente. Resultado é igual a 180. Bom, mas ainda essa equação está uma equação ruim para a gente trabalhar. Por quê? Porque 100 é um número grande no denominador. 100 aqui também é grande, 180 também é grande. Então, gente, fica aqui a seguinte sugestão. A gente vai dividir esses números do denominador, ou seja, 100, 100 e 180, por um único número que torne esses resultados para a gente um pouquinho menor, ok? Então, lá vai. Sugestão de divisão. Vamos dividir todo mundo por 20. Vamos dividir você por 20. Vamos dividir você por 20. Vamos dividir você aqui embaixo por 20. Ah, mas eu posso fazer isso? Bom, uma operação, veja, este é um sinal de igual, aqui você tem um segundo sinal de igual, e se existe uma igualdade, qualquer operação que é executada simultaneamente para os dois ou três termos dessa igualdade múltipla, ela sempre acaba produzindo para a gente uma verdade matemática simples, tá legal? E verdade. Olha lá, vamos riscar, vamos passar lá para cima, ok? Opa, riscando. Tá, o nosso risco aqui vai ficar mais ou menos assim. Temperatura em Celsius sobre. Se nós dividirmos 100 por 20, resultado do denominador vai ser igual a 5. Okay? Na segundo termo, temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Ok? E na última, na escala Fahrenheit, TF menos 32 dividido por 9. Ok? Ficou meio poluído? Ficou meio poluído, né? Vamos só fazer o seguinte detalhe. Eu vou eliminar essa linha aqui e vou escrever para vocês com tranquilidade aqui embaixo. Deletamos isso. Fazer bonitinho. Bom, então o que nós vamos falar para vocês é o seguinte, que essa equação que vai ser escrita agora, ela é basicamente a base de conversão entre todas as escalas técnicas. Então veja, vai ser para a gente TC sobre 5 igual a temperatura em Kelvin menos 273, também sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Ok? Vamos circundar esse resultado aqui, bacana. Esse resultado aqui é a equação fundamental de conversão
entre as escalas Celsius, de Celsius, Kelvin e Fahrenheit. E elas servem para a gente poder fazer transição dessas temperaturas. Agora na aula 2, na próxima aulinha, você vai ver alguns exemplos de conversão entre as escalas, tá legal? Obrigado por enquanto, bons estudos, a gente se fala mais tarde. Tchau, tchau.